eu queria contar a vocês como é que a mensagem de hoje nasceu no meu coração. Eu tenho aprendido muito com Daniel, não apenas quando ele prega aqui na igreja, mas quando conversamos. E há alguns dias atrás eu vim aqui e dei um aviso, né? Falando sobre a minha viagem à Serra e com uma força muito grande da minha alma, eu disse a vocês que a nossa igreja, a nossa comunidade, essa comunidade, é uma igreja em ruínas. Isto porque nos falta um senso de unidade, um senso de propósito e um senso de compromisso. Disse isso, oramos, as pessoas, acabou o culto, as pessoas foram embora, e aí eu, como um cara que tinha feito seu papel, né, converso com Daniel após o culto e tal. Aí Daniel disse uma coisa que me pegou assim de modo muito forte. E desde aquele dia isso fica mexendo comigo, Daniel. Daniel chegou para mim, depois de eu me sentir como um vencedor, ter dito todas essas coisas, dizer que a igreja é uma igreja em ruínas, dizer que sem unidade, e a frase que mais doeu dizer, a frase que mais me doeu dizer, e eu me sentia muito vitorioso por ter tido a força e a coragem de tê-la dito, foi essa frase. Nos falta unidade, nos falta propósito e nos falta compromisso. Que Deus nos dê unidade, propósito e compromisso, ou nos dê destino. Aí eu, meio sentido vitorioso, meio sentido cansado, conversando com o Daniel, que todo mundo foi embora, aí ele disse: poxa, Martorelli, gostei muito de você ter dito essas coisas, porque o que você fez foi uma constatação. A constatação muita gente chega, a transformação é que pouca gente alcança. Caramba, Daniel, você diz um negócio desse? Eu pensei que tinha feito tudo que era preciso, e você me diz que o que eu fiz foi meramente uma constatação. O que falta agora é tudo, não é? O que falta agora é tudo, tudo mais que possa ser chamado de transformação. Então, dessas angústias é que nasceu a mensagem de hoje. Eu queria pedir a Deus graça. Depois dessa oração, Flavinha e as crianças podem ir para a salinha. Senhor Deus, muito obrigado pela luz do Teu Espírito que nos leva a fazer constatações. Agora te pedimos, Senhor, porção redobrada dessa luz, para que se inicie em nós a transformação. A transformação para aquilo que é Teu propósito que sejamos, a transformação para aquilo que este mundo precisa que sejamos, a transformação para aquilo que dê e dote de razão e significado às nossas vidas. Por isso clamamos por graça, por isso clamamos por misericórdia, por isso clamamos pela intervenção eficaz do Teu Espírito Santo, em nome para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Agora a Flavinha vai com as crianças e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. O texto está na página 1229 destas Bíblias. Tiago, capítulo 2.
página 1229, nestas Bíblias que ficam aí nas cadeiras. Amém? Vocês chegaram lá? Eu preciso lembrar que Tiago, página 1229, Tiago, o autor desta epístola, era irmão de mãe, né? Filhos da mesma mãe, irmão de Jesus. E não apenas era irmão de Jesus, o que já lhe conferia alguma autoridade no meio da igreja, mas ele foi o primeiro dos líderes do colégio apostólico após a ascensão de Cristo. Tanto que ele se faz líder em Jerusalém, e é ele a quem Pedro se reporta. No livro de Gálatas, por exemplo, Paulo diz que enquanto Paulo e Pedro estiveram lá entre os irmãos da Galácia e viveram a fraternidade e as expressões de amor da fé cristã engajada num ambiente pagão, num ambiente gentil, e tudo ia muito bem até que os da parte de Tiago chegaram. Os da parte de Tiago eram exatamente aqueles emissários vindos de Jerusalém, e Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, e quando chegaram os da parte de Tiago, então Pedro mudou a postura e disse: não é bem assim e tal. Tiago, portanto, era um líder importante da igreja, ele marcou essa fase da igreja, muito embora não tenha sido um dos apóstolos, porque aquele Tiago que aparece na relação do colégio apostólico é Tiago, irmão de João, e não é este que escreveu esta epístola. Tiago, capítulo 2, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, vejam, a mentalidade de Tiago é uma mentalidade muito judaica, né? Como se ele estivesse escrevendo para aqueles que são judeus e que estão no meio da dispersão. Ele não tem uma consciência ainda de um movimento como Paulo tem, que fala da eclesia, da igreja, fala desse movimento. Ele diz: olha, se entrar na tua sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andajoso, com vestes rasgadas, rotas, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino como ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguído pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A mente de Tiago está aí preocupado com essa das leis, e é assim, é o grilo dele, é o judaísmo dele. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei,
como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E esse para mim é uma grande vitória na alma de Tiago, essa expressão, a lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa dicotomia, essa divisão, essa luta entre o modo como vivemos e o modo que cremos, a prática cotidiana da nossa vida e o conjunto de doutrinas, dogmas ou certezas que guardamos e mantemos em nossas almas, sempre foi um problema para a igreja. A igreja cristã, ela nasce num movimento muito simples, que é o movimento de Jesus, pregando o evangelho por toda parte. E a simplicidade de Jesus tem 3 características básicas. Primeiro, o evangelho, o movimento de Jesus é um movimento de vida e não de dogma. Jesus fala muito pouco acerca de qualquer tipo de doutrina, qualquer arranjo mental, epistemológico, qualquer explicação de transcendências. Isso é o mínimo que se encontra em Jesus. O que se encontra em Jesus é essencialmente um convite à vida, à confiança em Deus, a relações de amor, de misericórdia e de graça para com todas as pessoas. Em segundo lugar, o movimento de Jesus, aquele movimento que deu início à igreja, é muito simples porque ele é feito no meio de gente simples. Jesus não vai bater nos palácios, Jesus não vai bater no templo à procura de sacerdotes de grande importância. Os que Jesus convida para andar com ele são os pescadores, são os indivíduos que ele encontra pelo caminho, são os revoltosos, os zelotes, os iscariotes, esses indivíduos dos movimentos radicais de contestação do poder romano. É essa rapaziada que ele encontra, pescadores, publicanos mal vistos, indivíduos rejeitados pela sociedade religiosa da época. E as pessoas que o procuram, que chegam a ele, também é gente assim. É gente como estas pessoas, e com algumas exceções, como José de Arimateia e Nicodemos, que fazem parte de uma elite teológica e social, quase ninguém dessas castas, desses grupos, acaba procurando Jesus. O movimento de Jesus nasce de modo simples, como um convite à vida de amor e misericórdia, e nasce entre pessoas muito simples, entre pessoas pobres. Mas o que me chama a atenção nessa simplicidade do movimento de Jesus é que ele também não tem como bandeira
a instalação no mundo de um império físico, com suas torres e seus exércitos e suas opulências. Jesus está interessado na implantação do reino de Deus. E o reino de Deus, na cabeça de Jesus, é um lugar que não tem nem arsenais, nem fortes. O reino de Deus, na mente de Jesus, é a consciência do amor de Deus por todos os homens. E essa é a bandeira sobre a qual a igreja nasce, sob a qual a igreja caminha nos dias e da vida de Jesus. Mas logo depois da morte de Jesus, como a igreja busca crescer, alguns processos de complexificação se dão no meio da igreja. Talvez o primeiro deles seja a tentativa da igreja dialogar com a filosofia grega. Isso já aparece nas próprias páginas do Evangelho de João. O Evangelho de João é o primeiro esforço da igreja de dialogar com a filosofia grega. João se vale da expressão hologos, o verbo, que era uma expressão da filosofia grega, e ele diz assim, olha, esse hologos, o verbo, encarnou, é Jesus. E esse é um esforço que vai ser continuado por aqueles que, num período da igreja chamado patrística, são chamados dos pais gregos. Os pais gregos têm esse esforço, esse desejo, e entre eles a gente poderia destacar Irineu, que tem esse desejo de trazer a filosofia cristã, construir uma filosofia cristã que fosse então um discurso acerca do Evangelho compatível com o que se sabia ou o que se tinha como verdade no mundo, a saber, a filosofia grega. O segundo movimento da patrística é dos pais latinos, e aí continua esse movimento, que falam agora latim, que é a língua de Roma, e esse desejo de dialogar com a filosofia, de dialogar com o Estado, de se afirmar como uma figura legítima. Com a adesão de Constantino à igreja, no século IV, no início do século IV, então a igreja se torna igreja legítima, permitida pelo Estado, mas ela naufraga. E aí, a partir dali, você tem duas igrejas. Um movimento que é a igreja de Cristo subterrâneo, e a grande igreja cristã, que está na superfície. E aí se perde toda a simplicidade, que foi o signo do início. Porque agora os bispos, os pastores, funcionam como verdadeiras estruturas da nobreza, suas igrejas e seus palácios. E é aqui que eu quero começar a pensar no que nos afastou e no movimento que a gente precisa fazer de volta. A igreja da Idade Média, a igreja cristã medieval, é uma igreja muito interessante. É uma igreja cheia de iconografias. Porque você precisa lembrar que o homem medieval não sabe nem ler nem escrever. Por isso a igreja ela é repleta de desenhos nas paredes e imagens. Essas imagens são histórias contadas do teto às paredes, em todo lugar existem os ícones, as histórias, a Via Crucis. Todas as igrejas cristãs medievais tinham desenhos acerca de como Jesus viveu e como ele morreu e como ele ressuscitou, e aquelas iconografias, as imagens, os desenhos, tudo aquilo representava a presença de Deus e o mistério. A igreja era principalmente o lugar do mistério, os incensos sendo queimados na igreja, os sentidos sendo atingidos, e tudo aquilo era um vislumbre do mistério. O rito da missa, da Eucaristia, os sacerdotes muito bem togados, trajados, vestidos e preparados para o cenário. O cristão entrava num templo, numa basílica medieval, com um pé direito de 20, 30 metros de altura, e ele ficava
abismado diante da presença de um Deus poderoso, e seus sentidos todos eram tocados e convidados para o mistério da presença de Deus, visível, da presença de Deus, que ele podia perceber aromas e sons e movimentos da missa, da celebração. Isso continua e se torna cada vez mais esmagador até o século XVI e as rupturas da Reforma Protestante. A Reforma Protestante nasce juntamente com o movimento do Iluminismo, que se desenvolve a partir do século XVII, exatamente nesse período que a gente vai chamar de escolástica protestante. E o que é que aconteceu com o protestantismo? Não, gente, nada de imagens, nada de figuras, nada de cheiros, nada de incenso. O que o homem precisa é compreender a mensagem do Evangelho. É um apelo à razão humana, à cognição humana, ao entendimento humano. E aí as paredes ficaram nuas, desse jeito que vocês estão vendo aqui. E mesmo um crucifixo como esse se tornou um escândalo. Uma igreja protestante deveria ser uma igreja pelada, em que um indivíduo do púlpito fizesse discursos, e esses discursos deveriam ser feitos sem nenhuma variação no tom da voz, para que não houvesse emocionalismos e catarses no meio da igreja, mas o indivíduo bem posado, vestido sua toga genebrina, falando a razão, a partir da razão, à procura da compreensão dos ouvintes. Protestantismo e o iluminismo seguiram esses caminhos da razão. E a nossa igreja, a igreja no Brasil, a igreja evangélica brasileira, a igreja protestante no Brasil, ela nasceu sob essa força de uma igreja americana, que era uma igreja da razão, e ainda com um outro elemento, as limitações do império, que não permitiam que nós construíssemos templos, mas apenas casas. Então, as igrejas protestantes no Brasil, até hoje, a maioria delas não tem cara de igreja, tem cara de casa. Haja vista, por exemplo, as igrejas congregacionais, as igrejas batistas, e não tem formas de templo góticas, são raras as igrejas que têm, e essas que têm são igrejas construídas a partir do século XX e não no século XIX. Se você vir as fotos das igrejas do século XIX, todas elas têm cara de casa. E aí a gente tem essa coisa da razão, do culto à razão. Hoje de manhã eu estava dirigindo meu carro e eu vi aquelas duplas da igreja dos Mormons e da igreja e aquele pessoal dos Testemunhas de Jeová. A figura dos Testemunhas de Jeová é muito interessante para mim, porque os Testemunhas de Jeová, eles saem de 2 em 2 com uma pasta na mão, e eles vão bater em casa, abrir a pasta e contar a história. Isto é típico do iluminismo, ou seja, eles têm naquela pasta uma informação. Basta contar essa informação às pessoas vão entender a informação e vão assentir àquela informação, concordar com elas, e elas estão salvas. Esse tipo de discurso, esse tipo de mentalidade, em que basta contar uma história, dar uma informação, e essa informação, essa gnose, esse conhecimento, né, que você tem, e que você compreendeu aquilo, resolveu o seu problema, é típico do iluminismo, e é a herança desses grupos religiosos do protestantismo escolástico do século XVII, do puritanismo do século XVIII, que se transformou, e até hoje é assim. Eu me lembro que quando você entrava na igreja, eu e Hélio fizemos parte de um grupo, quando éramos bem crianças, assim, não tão crianças assim, tínhamos 10, 11 anos, que era uma classe, vejam só, que toda a igreja presbiteriana tinha, era a classe de catecúmeno.
catecúmeno. E quando eu vi a palavra catecúmeno pela primeira vez, eu achei que tinha alguma coisa a ver com catatumba ou alguma coisa bem esquisita. Mas eles chamam de classe de catecúmeno, uma expressão de origem grega. Kata é cúmeno. Kata é aquilo que está antes. Ecúmeno, comunhão. Catecúmeno é aquilo que está preparando o indivíduo para a comunhão. E todo pré-adolescente fazia parte da classe de catecúmeno, e depois ele ia ser recebido pela profissão de fé, uma vez que ele tinha sido batizado na infância. Mas era tudo informação, era tudo ler, fazer lições e decorar versículos bíblicos. O protestantismo tem e teve essa coisa da informação, da razão, da compreensão, da gnose, do conhecimento que vai me salvar tudo. O século XX transformou isso com o movimento pentecostal. Eu não sei se vocês estão acompanhando essas três fases. A primeira é aquele momento da Idade Média, cheia de símbolos, de imagens, cheia de informações e aos sentidos. O homem é conduzido à contemplação pelas percepções que faz. O segundo movimento é o da razão do protestantismo. O terceiro movimento é o pentecostalismo. E o pentecostalismo é um convite à emoção. É o coração que bate. Não é mais... As pessoas perceberam que a razão não resolve o problema. Quem vai resolver o problema e quem vai ser chamado para entrar agora é a emoção. Então, são os cultos em que o pregador grita e chora, e que o auditório se quebranta, e há aqueles movimentos e aquelas compulsões, uns e outros falam em outras línguas, e há manifestações estáticas de percepções extraordinárias do poder de Deus, e tudo aquilo é a igreja vibrando. E a gente ia para casa e dizia, que culto maravilhoso. Por quê? Aí eu senti uma coisa de Deus estava ali. E nós dizíamos, rapaz, foi horrível o culto de hoje. Eu saí como entrei. Sabe o que é que significa dizer que eu saí como entrei? Eu não senti nada. Parece aquela música da Gal, socorro, eu não estou sentindo nada. Nem vontade de chorar, nem de rir, socorro. Alguma alma, ainda que penada, me empreste alguma pena, porque eu não estou sentindo nada. E não, era um absurdo, um culto em que você não sente nada. Que tem que sentir, aleluia! E virou. E aí chegamos ao século XXI. E no século XXI a gente está perdido. No século XXI, a igreja não tem mais os ícones e os movimentos, a igreja não tem mais a razão, ninguém acredita mais na razão, e nós estamos cansados de sentir sem viver. E aí veio aquilo sobre o que eu falei quarta-feira, aquela obra de Jean-Paul Sartre, A Náusea. A Náusea. Sartre descreve nessa peça que o homem pós-moderno é esse homem que não consegue encontrar nada de fixo ao redor dele, tudo é incerto, e ele vive nesse estado de náusea. E náusea, que é essa sensação de desequilíbrio, de não pertencimento, de não encontro, de nenhuma fixidez que lhe dê prumo. E aí Sartre diz, eu não tenho náusea, a náusea sou eu. É esse indivíduo que... E aí, tanto pela influência de Sartre, quanto pela influência de Heidegger, um filósofo alemão que escreveu na primeira metade do século XX, nasceu o existencialismo, que é a filosofia pós-moderna por excelência. Esse existencialismo, que é o espírito da igreja do século XXI. A igreja do século XXI é uma igreja sartriana, heideggeriana, é uma igreja que encarnou as lições de Friedrich Nietzsche e o seu super-homem. Sabe como é que é? É assim.
não há mais uma preocupação de coletividade. Se for bom para você, que seja bom para você. Não há mais essa necessidade de uma compreensão universal. Cada um compreende do jeito que quiser e vive do jeito que lhe aprouver viver. O que há é um profundo desinteresse pelo outro, uma vez que no meu interior habita o meu mundo. O meu mundo está dentro de mim, nas minhas entranhas, é Ele que me chama, e eu estou tão ocupado em resolver os grilos do meu mundo interior que eu não posso ter tempo nem interesse para me preocupar com o outro mundo. O teu problema, Geraldo, é teu problema, o teu mundo é teu mundo, o teu mundo não se comunica com o meu mundo, porque são os dramas da existência. E você tem que solucionar os seus dramas, te vira, porque eu estou ocupadíssimo, porque tem duas coisas que habitam dentro de mim e que me tiram a paz e eu preciso resolver. Um pastor presbiteriano, ele foi pastor presbiteriano, não é mais, mas quando eu conheci ele era pastor presbiteriano, o Rubem Alves, em uma de suas crônicas, ele diz que o ser humano vive com esse drama, Durval. Ele tem dentro da sua alma um relógio de carrilhão. Você sabe o que é um relógio de carrilhão? Os meninos mais novos não sabem, mas nós que já estamos com a cabeleira assim um pouco mais clara, e o relógio de carrilhão que o ser humano tem na sua alma não toca tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio de carrilhão que o ser humano tem em sua alma toca tempus fugit, tempus fugit, tempus fugit. Expressão latina que significa o tempo foge, o tempo voa. Cuidado, viva, corra, o tempo voa. Tempus fugit, tempus fugit, tempus... O ser humano vive esse desespero, porque o tempo voa, o tempo escoa, o tempo escorre, e nós, cada um de nós, tendo que resolver os problemas dentro de si, de uma vida que tenha razão, que tenha significado, e o relógio de carrilhão batendo tempus fugit. Por isso a gente esquece de família, esquece de tudo, esquece porque precisa correr atrás da vida, e a vida que o tempo todo diz tempus fugit. A segunda figura é a figura de um poeta americano chamado Alan Poe, que escreveu um poema assim sinistro, né? Um poema sinistro. O Poe diz que o homem pós-moderno é como um cara que ao invés de um papagaio tem um corvo no umbral de sua janela. O corvo, vocês conhecem esse pássaro, né? O corvo é um pássaro sinistro, um pássaro medonho, mas ele é capaz de repetir frases como faz o papagaio. Então, esse corvo aprendeu uma frase só, e ele repete infinitamente débil a mesma frase. E o cara fica ouvindo a vida toda ali, o corvo no umbral, ele quer espanta o corvo, e o corvo volta para o umbral da janela e fica parado ali na janela da casa do cara, repetindo a mesma frase, que é a única que o corvo aprendeu e sabe e repete. E a frase diz, nevermore, nevermore, nevermore. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Caramba! Nevermore, nevermore, nevermore. Tudo que a gente vive é nunca mais. Cada instante, cada lance é nevermore. E a vida parece que repetindo. E vocês estão entendendo e estão juntando isso? A angústia de Sartre, o tempus fugit de Rubem Alves, o nevermore. E é esse o estado em que o homem vive. E aí as igrejas se tornaram lugares onde a gente faz aquilo, Pati, que pela primeira vez me chocou muito. Né? Porque lá em casa, Renato, dia de domingo, manhã fazia lasanha. E a lasanha de manhã é incomparável. Aquela lasanha, sabe lasanha que dá trabalho de comer? Que quando você parte o queijo vem junto, e você tem que
se livrar do queijo e tal. Eu fiquei muito chocado quando eu vi pela primeira vez num supermercado lasanha para uma pessoa só. Porque para mim, na minha cabeça, a lasanha tinha que ser comida em família, pô. Aí depois eu vi uma coisa mais chocante ainda. Uma pizza de uma fatia só, para consumo individual. Uma pizza, pô. Pizza para uma pessoa. O cara já compra a fatia, bota lá no micro e volta. Igreja virou lasanha para uma pessoa só e pizza vendida em fatia. Ou seja, você vem para a igreja e agora a sua preocupação é se foi para você, entendeu? Se rolou alguma coisa para você. E o que você busca é um ingrediente para ser colocado no teu drama pessoal e quem sabe alivie você dessa angústia e dessa náusea, dessa voz que diz nevermore, nevermore e tempus fugit o tempo todo. A pergunta, depois dessa longuíssima introdução, Thomas, é como é que eu vivo com isso? E o que é que o Evangelho tem a ver com essa parada toda que eu contei até agora? Me parece que a gente precisa quebrar esse ciclo, ou se a gente não quebrar, a gente está perdido. Se a gente, de fato, se mantiver dentro dessas engrenagens do tempo nosso, do século presente, do radical individualismo e da mente capturada pela existência, então a igreja está perdida e a igreja não consegue ser fonte de salvação. Posto que a salvação que precisa ser pregada é exatamente salvação dessa angústia interior, desse nonsense, dessa vida sem sentido interior. É quando nós somos convidados e libertos dessa sem razão interior que fomos salvos. E onde está isso? Tiago, no capítulo que acabamos de ler, ele nos apresenta, quem sabe, uma rota, um caminho de ruptura com tudo isso. Em primeiro lugar, Tiago nos diz para lembrarmos dos pobres. Essa é a primeira coisa que ele diz. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga alguém com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência os que tens trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. A primeira coisa que Tiago nos chama a atenção é lembrarmos dos pobres. E talvez o caminho da nossa salvação esteja nos pobres. O caminho de nossa salvação seja enxergar os que precisam e dos que carecem mais do que nós. É lembrar de Jesus, e Leonardo Boff, num livro que eu amo muito, chamado Ternura e Vigor, que é uma biografia de São Francisco, ele diz acerca de Francisco algo que eu vejo em Jesus de modo ainda mais radical. A vida de Francisco não era para os pobres, que é uma coisa. Por exemplo, aqueles movimentos que a gente faz, sexta-feira vai fazer é um movimento para os pobres, entendeu, Lô? É um movimento de uma igreja que se dirige para os pobres. E aí, essa é uma primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é aquela igreja que é com os pobres, ou seja, que se associa com eles, que anda com eles e tal.
mas essa também não é a escolha de Francisco. Porque se é para os pobres, você não é pobre. Se você é com os pobres, você também não é pobre. Há uma distinção entre você e eles. E aí Boff diz que São Francisco era alguém como os pobres. Ele faz-se pobre para se tornar como os pobres. Jesus não veio para os homens, nem esteve com os homens. Ele fez-se como um homem e habitou entre nós. Porque é essa mesma mania nossa de tentar traduzir a fé cristã para ser aceita pelos poderosos, pelos dominadores da mídia e da razão, que fez com que os padres, os pais gregos e os pais latinos se perdessem tanto e se afastassem tanto do caminho do Evangelho, que é a mesma marca de sempre. Nós existimos para aqueles que constroem a opinião e tentamos ser relevantes ali, para ser uma coisa legal para eles, mas é exatamente a direção errada que a nossa existência tomou, que é uma direção ou para mim, ou para me satisfazer, me associando a quem quer que seja, mas o tempo todo é em mim que se estabelece os elementos decisivos. E aí Tiago traz a questão dos pobres. E ele diz uma coisa maravilhosa quando ele destaca o seguinte. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome sobre o qual sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo movimento da igreja, que eu acredito que Tiago nos chama, é um movimento que nos leva à ação de misericórdia, a atos de misericórdia na direção dessas pessoas. Mais uma vez, uma frase de Daniel que ficou na minha cabeça. Às vezes a gente pensa assim, que já não pode dizer ao paralítico, levanta-te e anda. E por que a gente não pode dizer ao paralítico, levanta-te e anda? Essa é uma outra pergunta para um outro dia, porque esta para mim é outra angústia. Não dá para resolver todas as angústias num dia só. Por que a gente já não pode dizer, levanta-te e anda? Mas a gente pode dizer ao paralítico, levanta-te e anda, e ficar ao lado dele, dando-lhe as condições possíveis para fazê-lo andar. Hoje talvez, o que nós devêssemos dizer como igreja, em nome de Jesus o Nazareno eu te mando, come. É em nome de Jesus o Nazareno eu te mando, me abraça, chora aqui comigo. É em nome de Jesus o Nazareno, me dá a tua perna para eu cuidar da tua ferida. Essa é a radicalidade do franciscanismo. Em pleno episcopado, em pleno pontificado de Inocêncio III, quando a igreja ganhou o seu maior glamour, Francisco se levanta para os pobres. E a primeira igreja de Francisco, Eugênio, o primeiro público que Francisco teve como membros de sua igreja eram leprosos. Ele ia para o leprosário e cuidava dos leprosos.
E ele cuidava, e ele não pregava para os leprosos. Ele apenas dizia, em nome de Jesus, te amo. Eu não queria dar a vocês uma pastinha preta, cheia de informações, para vocês saírem de porta em porta, dizendo às pessoas qual é o segredo da vida com Deus. Eu não acredito em pastinhas pretas. Eu não acredito que exista um conjunto de informações a serem dadas que transformará e salvará a vida das pessoas. Eu acredito que a única coisa que pode salvar a vida das pessoas é terem um encontro com a fé através do amor misericordioso, que cuida, que socorre, que se interessa pelo outro. Rubinho, essa é a revolução, Rubinho. E essa é a carência desse mundo. Gente livre do inferno interior, da náusea e da angústia de sua própria alma, capaz de transcender-se a si mesmo e se interessar pelo outro, não por si, o que é lasca. Porque a maioria das pessoas, até quando faz misericórdia, é para aplacar a dor que carrega em si. É por si que faz misericórdia. Em momento nenhum foi pelo outro. É para amenizar a dor da sua própria consciência. Mas em Jesus o convite é exatamente o convite de se interessar pelo outro, de amar o próximo, de achar o outro por ele. E quando encontrar o outro, então ele vai ver pela primeira vez alguém fora de si. Aí, Heitor, essa é uma palavra que talvez você não conheça. Expressão fora de si. Era assim que a gente designava os loucos. Fulano está fora de si. Ora, só os loucos ficam fora de si, porque os sãos como nós vivem dentro de si mesmos. Os loucos vivem fora de si. Isso me lembra Cervantes, naquela cena do Quixote. Quixote era louco, vocês sabem, né? O Don Quixote era louco, era um piradão. Um dia ele levou um pau tão grande, porque tinha atacado os moinhos de vento, destruído, aquilo ali era para a agricultura. E ele levou um pau tão grande dos aldeães que foi levado para casa semi-morto. E começou a ser tratado de novo ali pelos seus serventes e tal. E aí ele se equilibra. Aí um dia o Quixote está em casa, ele que era um fidalgo, bate uma mulher na porta dele. Aí diz assim: eu fiquei preocupada, eu estou procurando o senhor, porque há meses que o senhor não vai falar comigo. Ele não conhece a mulher, porque ele era louco, estava numa crise paranoica. E aí ele diz: mas quem é a senhora? Aí ela diz: você não está me reconhecendo? Aí ele disse: não, eu sou Dulcineia. Aí ele: minha senhora, me desculpe porque eu andei doente, e nesse período que eu estive doente eu disse coisas, fui a lugares e fiz coisas que não fazem sentido. Eu devo ter se eu fiz algum mal à senhora, me perdoe, porque eu estava doente. Como mal? Você me disse coisas maravilhosas, você me compôs poemas e canções, como assim doente? E aí ela começa, diz Cervantes, a contar para Quixote os poemas e as canções que ele havia composto para ela e que tinha sido tão bom para ela. E quando, eu acho essa expressão fantástica, Hélio, e de ouvir os poemas na voz de Dulcineia que ele havia composto, então Quixote recobrou a loucura. Recobrou a loucura. Arte de Cervantes. Recobrou a loucura. E aí grita lá para a cozinha, né, onde estava Sancho Panza,
Ele grita lá para a cozinha: Sancho, traga-me as armas. Ele precisava da armadura, do elmo, de tudo mais, para montar Rocinante e viver. E aí Sancho, quando ouve a ordem de Quixote, traga-me as armas, ele grita lá de dentro: mais desventuras. E Quixote responde: aventuras. Parece que a igreja precisa recobrar a loucura e sair de si. E sair de si. Enquanto não fizermos isso, não há salvação, nem em nós, nem para o mundo. A loucura, como a loucura de Abraão, que Tiago traz à tona, não é? O homem insensato, tresloucados de amor por Deus, que chega a se dispor a matar seu único filho, seu filho da promessa. Não era o único, mas era o filho da promessa, porque Ismael era um outro filho. Ou a loucura de Deus em escolher a meretriz Raabe para ser a protagonista das vitórias de Deus sob a direção de Josué. Tudo isso Tiago traz dizendo, são esses atos que revelam a nossa fé. Quem dera nós fizéssemos loucuras de novo, de amor e de misericórdia. Quem dera nós encontrássemos esse caminho que nos leva aos que sofrem, e esse caminho se pautasse por interesse real e profundo por eles. Quem dera pudéssemos dizer, em nome de Jesus, eu te digo, levanta-te e anda, e não nos afastássemos até ele levantar-se e andar. Por amor de Deus e no poder do Espírito. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quando eu olho para a igreja, e a igreja do Senhor sobre a terra, eu sinto tristeza e esperança. Tristeza e esperança, como no poema de Drummond, A Morte do Leiteiro. Carlos Drummond de Andrade, né, escreveu um poema chamado A Morte do Leiteiro. Rubens lembra da letra desse poema? Não lembra da Morte do Leiteiro? Está aí no Google. E vê se você acha aí A Morte do Leiteiro. Vale a pena a gente ler. É a história de um rapaz que acorda cedo e vai de casa em casa entregar o leite. Antigamente se entregava leite assim, né, de porta em porta, em garrafas, que se deixava na porta da casa de alguém. Mas ele chegou de madrugada na casa do cara, não tinha mal amanhecido ainda, e ele foi entregar o leite. O cara ficou assustado, Eugênio, achando que era um ladrão, porque ladrões infestam o bairro. E aí Drummond diz que ele não pegou a arma, não. A arma pulou na mão dele. Estava assim, a arma veio na mão dele. E quando ele viu que tinha um cara ali no jardim da casa dele, não teve dúvida. Pá! Deu um tiro.
E quem é que cai no chão? O leiteiro. E aí tem uma coisa linda que fica ali no texto de Drummond, é que as duas substâncias escorrem, o leite e o sangue. O leite e o sangue. E o leite e o sangue se misturam. Olha aí, a morte do leiteiro. Eu vou ler. Dá para ler. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então o moço, que é leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas, seus sapatos de borracha, vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão a garrafa branca, não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço ligeiro, leiteiro ignário, morador na rua Damir, empregado do entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, um gato quisilento, e há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas esse acordou em pânico, ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada, o revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão! Se pega com tiro. Os tiros da madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo, foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade, a noite prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado, ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, do ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Essa coisa que há em mim é como no poema de Drummond, A Morte do Leiteiro, quando a tristeza e a esperança se encontram, formando um terceiro tom. E quem dera esse terceiro tom, como no poema de Drummond, seja a aurora de um novo tempo. Um tempo em que a igreja se interessa pela vida, não pelos dogmas. Em que a igreja se interessa pela dor, não pela ordem. Que a igreja está voltada para os que sofrem, não para os que sabem. E que Deus tenha compaixão de nós. Senhor Deus, tão distante de teu Filho nos encontramos, tão distantes do que ele fez, do que ele disse, do que ele nos ensinou e do que ele nos mandou.
que se acumularam pelos séculos, milhares e milhares de outras vozes, se empilharam tradições, traduções do que tu disseste. Hoje, Senhor, te imploramos que nos mostres o caminho de volta, para que recobremos a loucura original, para que haja um sair de si em nós, para que seja dia e a morte do teu leiteiro tenha valido a pena. Custou-lhe a vida nos deixar esse litro de leite e sangue. Tem compaixão de nós, Senhor, e acorda-nos. Em nome dele, amém. Podem se assentar, queridos.